Tivemos esta semana a finalização do nosso Deus Provedor, né, com o filme Elevado, momento especial da apresentação do Senhor, e foi muito gostoso poder não só assistir, mas ouvir relatos de várias células. Ontem, nos jovens, ouvi relato de jovens dizendo, olha, como foi bênção, né, essa campanha do Deus Provedor, nos levou a outra intimidade com o Senhor. E isso é muito bom, é muito gostoso. E hoje à noite nós vamos ter esse arremate final no nosso culto e vai ser muito especial. Queria que você pudesse focar no culto hoje à noite, que ele vai ser uma preciosidade. Mas quando a gente fala em igreja, a gente tem também que começar a entender o que significa igreja. Não é? O que ela tem a ver comigo, como é que funciona, não é? Qual é a utilidade dela, como é que ela deve ser. São tantas analogias, imagens que nós encontramos na palavra do Senhor em relação à Bíblia. Queria fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês que estão aqui hoje estão na Igreja Batista do Bacaxeri até um ano? Levanta a mão aqui, só para a gente conhecer. De um ano para baixo, né, que estão frequentando a Igreja Batista do Bacaxeri. Temos um bom grupo. Aqueles com 2 anos para baixo, levanta a mão aí. 2 anos mais ou menos de igreja. 5 anos de igreja, Batista do Bacaxeri, levanta a mão aí. Até 5 anos. Olha lá. Então, até 5 anos tem um bom grupo da nossa igreja. Eu sei que tem gente aqui que se perguntar, tem talvez até 30 anos já tem aqui na igreja, né? Gente participando. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes nós temos novos membros chegando à igreja do Senhor, nós temos pessoas novas que estão congregando na Igreja Batista do Bacaxeri, e a pergunta é, será que todos nós temos um entendimento muito claro do que é ser corpo de Cristo? Do que é ser igreja? Efésios capítulo 1, ele traz uma ideia muito boa do que é ser igreja, e como essa igreja deve permanecer conectada com a cabeça. Pastor, igreja tem cabeça? Tem. Porque a igreja é corpo. E todo corpo tem uma cabeça. Sem cabeça o corpo não funciona. Se você tem a revista IBB, na revista você tem o esboçozinho da mensagem, você pode pegar e acompanhar, seria muito bom que você acompanhasse, para que você pudesse estar vendo e ouvindo aquilo que nós estamos discutindo hoje pela manhã. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 1 e pudesse auxiliar talvez alguém próximo a você que não tenha, para que ela possa acompanhar essa leitura, versículos de 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, eu estou achando esse microfone tão alto, eu não sei se é só eu, mas está muito alto. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Antes de continuar, eu queria fazer um exercício com você. Alguém aqui já assistiu uma luta de boxe? Talvez na televisão, ao vivo, talvez no filme? Acho que muitos de nós, né? Você já viu que geralmente o boxeador ele assume uma posição, não só para atacar, mas também para se defender, né? Geralmente ele assume essa posição, né? Uma delas, né? Uma das mãos ajuda a proteger a queixada, né? Para que ele não seja nocauteado.
E a outra mão geralmente mantém o oponente distante, né? Que é o famoso jab, né? E mantém o cara ali na distância. Eu queria que você hoje pudesse pegar a sua guarda e você pudesse deixar ela descer. Queria que você pudesse se desarmar. Eu queria que hoje você pudesse ouvir essa palavra de encorajamento e exortação com o coração aberto. Talvez algumas situações das quais nós falemos, você vai precisar refletir e ruminar, deixar que vá para o primeiro, para o segundo estômago, terceiro e quarto, volte, mastiga de novo para ver se até o fim da mensagem a gente tem algo que Deus tem para você hoje. Porque eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração. Às vezes o ruído que nós estamos vivenciando impede de ouvi-lo. Por isso que eu quero que você se desarme hoje. E você deixa o Espírito Santo falar. O Espírito Santo, ele quer mover no coração de vocês. Ele está aqui para isso. Esse é o trabalho dele, de nos mover, né? Nos trabalhar. Então deixa ele fazer esse trabalho hoje. A igreja como corpo de Cristo, o que é isso? Uma vez que nós compreendemos que somos o corpo de Cristo, nós começamos a ver a igreja de uma nova forma. A nossa percepção muda, inclusive os nossos comentários e como nós nos relacionamos com a igreja, quando nós temos um entendimento correto sobre ela. O ensino bíblico sobre a igreja, às vezes não é fácil de entender. A igreja, ela é um mistério, é uma bênção poder estudar sobre a igreja, mas às vezes a gente precisa de ajuda nesse processo. E o Espírito Santo é que nos ajuda a realmente começar o processo de entendimento sobre tudo que a igreja significa. Deus, Ele quer que nós saibamos quem somos, igreja dele. E assim nos ensina através de imagens e analogias. E hoje a gente vai olhar algumas imagens e analogias da igreja. Mas hoje a gente vai focar sobre o corpo de Cristo. Essa analogia que é maravilhosa e é trabalhada em Efésios, é trabalhada em 1 Coríntios, e a gente quer dar uma olhada nessa analogia. Mas antes, eu gostaria de desconstruir algumas coisas. Algumas imagens que o mundo tem trazido, que são imagens da igreja, que são falsas ideias sobre a igreja do Senhor. À medida, eu creio, que nós nos livramos dessas distorções, nós estaremos prontos para receber a verdade. O Tom Nelson, que é um pastor da igreja, da Free Church, é uma igreja livre nos Estados Unidos, ele trouxe, e eu achei muito interessante, por isso que eu queria compartilhar com você, ele trouxe a ideia de 4 anomalias ou ideias falsas sobre a igreja na cultura atual. E eu achei muito interessante, tem no seu esboço. Ele diz assim, em primeiro lugar, a igreja, ela muitas vezes é tida como um posto de gasolina. Já parou para pensar? O que você faz no posto de gasolina? Você vai lá abastecer, né? Se bem que ontem mesmo eu fui abastecer, tinha gente bebendo, tinha gente conversando, o posto de gasolina virou um comércio muito maior do que só aquele de combustível. Mas a função maior que nós temos no posto de gasolina é de abastecer o nosso carro. E algumas vezes as pessoas trabalham desta mesma forma, que é encher o tanque espiritual, né? Ele chega já funcionando ali. Já viu o carro no soluço? Quando eu era solteiro, sem dinheiro, meu carro ele andava no cheiro, né? Era no cheiro, era no vapor que a gente falava. Ele chegava no posto de gasolina já assim, só para abrir a bomba e abastecer. Alguns de vocês já vivenciaram isso, eu creio. Mas às vezes nós chegamos na igreja desta forma, chegamos capengando. Ai, não vou aguentar mais, estou no fim de mais uma. E a gente recebe aquele sermão, e isso nos ajuda a nos manter firmes mais uma vez por uma semana até o domingo que vem. E graças a Deus que todo domingo tem igreja. E a gente começa a fazer o uso da igreja como a gente faz num posto de gasolina. E a gente começa a ter essa percepção de que a igreja é de domingo a domingo. Virou um rito. E quantos de nós não temos nos acomodado a isto? Quantos de nós não temos vivido isto no nosso dia a dia? E a igreja do Senhor tem sido uma anomalia para cada um de nós. Temos entendido a proposta do Senhor totalmente errada para aquilo que a igreja verdadeiramente significa. Em segundo lugar, o Tom Nelson, ele fala de algo interessante. Ele diz, a igreja, às vezes ela parece para a cultura de hoje um cinema. Você já foi ao cinema? Eu fui assistir Noé um dia desses. Eita!
Assim, né? Eu vi até um esquemazinho no Facebook que colocaram o não é, né? Porque não é. É feio o negócio, né? Se você assistir, é entretenimento puro e simples, não tem mais nada ali. Aqueles que são novos na fé, eu tenho até que tomar cuidado para que não sejam ensinados, né, naquilo que não é verdadeiro, que não é bíblico. Mas às vezes você vai numa igreja, é um lugar de entretenimento. E às vezes a gente olha para a igreja como um lugar de entretenimento. É um local de fuga, onde eu vou ali, num assento bem confortável, sento, né, eu deixo os meus problemas na porta e saio de lá sorrindo, curtindo. Você já viu que quando você entra no cinema e senta ali naquela cadeira, você meio que esquece de tudo? E quando você sai daquela sala meio escura, você sai ali tateando, abre ali, parece que voltou à realidade. É mais ou menos isso. Não é? É como se nós tomássemos, não é, um porre de igreja e a gente esquecesse por um tempo os problemas. A gente faz com que a igreja se torne um centro de entretenimento para a gente. Ele também fala que a igreja, ela pode muitas vezes ser comparada a uma farmácia. Já parou para pensar nisso? A gente vai lá somente para aliviar a dor. A gente vai lá somente para tratar um pouquinho daquilo que está nos incomodando. Às vezes é a terapia do estar em comunidade, que nos ajuda, né, pastor Falcão? A gente está ali junto, a gente bate um papo, a gente ouve uma mensagem legal, aí o pastor Marquinhos nos dirige ali umas músicas, e a gente sai de lá, me sentindo melhor. E a gente começa a pensar que a gente vai para a igreja somente quando a coisa está uma zica. E a gente chega lá, opa, pastor, o que é que tem para mim? Porque eu estou mal, estou com dor. E ele finaliza falando dessas ideias falsas, dizendo que a igreja às vezes é como uma loja varejista. E essa eu achei muito interessante. Porque a igreja é como um lugar que oferece os melhores produtos em um ambiente limpo e seguro para você e a sua família. Olha que propaganda legal. Eu amo a minha igreja. Muitas vezes é assim que a gente encara. A igreja ela oferece um serviço a baixo custo, porque, né, a gente paga 10%, e tudo numa só parada. A gente tem lá para a criança, para o adolescente, para o jovem, para mim, para todo mundo. Todo mundo é beneficiado nessa loja. E às vezes a gente encara assim. A gente encara pessoas que passam aqui e vêm simplesmente consumir. Para muitas pessoas, a igreja é uma produtora de programas. E mais nada. E a gente vai lá e a gente consome aquilo que a gente quer. E a gente começa a ter percepções errôneas do que é a igreja do Senhor. E você não vai encontrar nenhuma dessas imagens ou ideias na palavra do Senhor. Todas elas são distorções. Por quê? Porque o objetivo dela, quem é? Eu. Eu sou o centro de tudo aquilo que a gente acabou de falar. Eu estou lá, preencha-me. Eu quero ser entretido, tira a minha dor, me dê programas para mim e para a minha família. É um consumismo puro e isso não é surpresa. É a mentalidade que é difundida hoje na nossa cultura. Eu não sei sobre você, mas eu pelo menos não tenho lealdade nenhuma a nenhuma loja varejista, farmácia ou posto de gasolina. Eu vou onde o melhor negócio está. E é assim que muitas vezes nós agimos. Eu me movimento procurando o melhor negócio. E o que eu quero, queridos, hoje é ajudar a mim e a vocês nesse processo de nos afastarmos dessas formas egoístas de percebermos a igreja do Senhor e olhar para as ideias que são verdadeiras, que Deus nos ensina e que tem respaldo na palavra do que significa o ser igreja. E o maior e melhor cenário, o cenário mais maravilhoso que possa existir, é aquele onde a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro retrato da igreja, o corpo de Cristo. No versículo 19 do texto que nós lemos, Paulo ele ora dizendo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está orando para que Deus abra os nossos olhos para vermos o poder de Deus. Ele tem um poder incomparável, não há nada que se compare ao poder de Deus. Não é como qualquer outro. Satanás tem poder, o pecado tem poder, a tentação tem poder, governos têm poder, a mídia tem poder. Mas o poder de Deus é de uma ordem completamente diferente.
é incomparavelmente grande, e este poder é para nós, os que creem. Olha que maravilha, é para você e é para mim. Quando a gente começa a perceber que a igreja é isto, a nossa forma de relacionar com ela muda. Você já deu abraço nas pilastras hoje? Não, por quê? Porque não é igreja. Você deu abraço naquele que é igreja. Ah, a igreja é uma instituição? É claro que é uma instituição, regulamentada, tem CNPJ, imposto de renda e tudo mais. É óbvio que é. Então a gente precisa crescer e ver além disso. De que a igreja não é instituição, ela é o quê? Ali, ó. Está ali, ó. Quem é a igreja? Somos nós. E a nossa percepção começa a mudar, porque o poder de Deus, ele está disponível para nós, os que cremos. E desde que o poder de Deus é incomparavelmente grande, não pode ser comparado a qualquer outra coisa. Olha o que Paulo fala. Paulo nos dá um exemplo desse poder funcionando. Ele diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo. Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é para nós, os que creem. E não só ele ressuscitou, mas ele vai além. Versículo 20, ele diz, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, hoje ou amanhã, em qualquer lugar. Paulo, ele continua dizendo, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Por que o Pai levantou Cristo dentre os mortos? O que você acha? Por que ele assentou Cristo à sua direita no céu? Por que todas as coisas foram colocadas sob os pés de Cristo? Olha o versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A Bíblia usa essa maravilhosa imagem da igreja como corpo de Cristo de duas maneiras distintas. Na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 12, e isso é importante para a gente não confundir, todo o corpo, incluindo a cabeça, que é Cristo, trabalha em conjunto. Em Efésios 1 já é diferente. O quadro é diferente. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Em 1 Coríntios 12, a mão, o pé, o olho, o ouvido, todos desempenham papéis distintos. O ponto principal é que precisamos uns dos outros. E ele nos ensina o que é ser corpo através desta imagem, desta analogia que ele cria. Isto é dado principalmente, sabe para quê? Para nos ensinar um termo muito importante. O sacerdócio de todos os crentes. Ele nos ensina que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos a nossa função. E se você não carrega a sua parte, se você não exercita a sua parte, sabe o que acontece? O trabalho não é feito e eu fico capenga. Mas como é que o pastor fica capenga? Porque se você não exerce o seu dom, o que acontece comigo? Eu não desenvolvo da forma como eu deveria desenvolver, porque você não está me levando ao crescimento. Assim como eu, quando eu não exerço o meu dom, também não te levo ao crescimento. Porque a cada um foi dado dons. Para que a igreja do Senhor pudesse crescer em maturidade. Efésios capítulo 4 trata disso. E é interessante que ele fala do sacerdócio de todos os crentes, mas tenha em mente que cada analogia da igreja nos aponta para Cristo, todas elas. D.A. Carson, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se a igreja é uma noiva, Cristo é o esposo. Se a igreja é um rebanho, Cristo é o pastor. Se a igreja é um templo, Cristo é o construtor. Fundação, pedra angular. Cristo está presente em todas elas. Em Efésios 1, a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. Não há tal coisa no Novo Testamento como uma igreja sem Cristo. É uma analogia complicada se vermos aí um corpo andando sem a cabeça. O corpo inteiro é dirigido pela cabeça através do sistema nervoso central. Todo ele. E não existe uma outra forma de ser. A cabeça age através do corpo. E o próprio corpo deriva vida a partir da cabeça. Sem a cabeça, o corpo é sem vida.
Pega o lápis que está aí no bolsinho da cadeira da frente, por favor. Pega o lápis. Você pegou o lápis? Ao pegar o lápis, o que foi que aconteceu? Sua cabeça ouviu através do ouvido, ela gerou um comando, você esticar o seu braço, você fechar os seus dedos, e você puxar aquele lápis de lá, e já gerou uma atenção no comando seguinte, que é colocar de volta. Era só para você perceber que a nossa cabeça é que comanda todas as ações. Ao descrever como a cabeça e a igreja, ao descrever-se como a cabeça e a igreja como corpo, Cristo está nos dizendo que Ele a escolheu para operar através dela. Sabe quando Saulo de Tarso tomou a decisão dele, ele foi confrontado e tomou a decisão dele na estrada para Damasco? Ele não tinha família, ele não tinha igreja, ele não tinha ninguém ali. Queridos, isto não é normal. Não é assim que geralmente Cristo age. A analogia da cabeça trabalhando através do corpo nos diz que Cristo se uniu ao seu povo e decide fazer o seu trabalho através do mundo, através da igreja no mundo. É assim que Ele escolheu. Olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 1, 23, que é o seu corpo. Ele fala do corpo, igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Uma vez que Cristo está empenhado em trabalhar através da igreja, por que a gente não faz o mesmo? Por que às vezes nós trabalhamos de forma diferenciada? Uma vez que Cristo está construindo a igreja, não é isso que a gente deveria fazer? Uma vez que Cristo ama a igreja, não devíamos amá-la também? Por que muitas vezes não queremos estar fazendo o que Ele está fazendo? Algumas pessoas dizem, poxa pastor, isso aí é muito limitante, eu prefiro fazer a minha própria coisa para Cristo. Talvez você preferisse fazer a sua própria coisa, mas é isso que Cristo quer que você faça? Eu não quero ficar amarrado a uma igreja, mas não foi isso que Cristo escolheu. Ele escolheu que você estivesse sim, vivendo em corpo, em igreja. Por que a nossa cabeça gloriosa se junta a um corpo tão frágil como nós? Esse é um questionamento que sempre vem à minha mente. Não é incrível para você que Ele faria isso? Ele em todo o seu poder, se tornar a cabeça de um corpo tão frágil. Mas foi a igreja que Ele escolheu para mostrar a glória dEle. Jesus mostra a incomparável riqueza da sua graça na salvação dos pecadores. Olha só o que fala em Efésios 2:7. Volta um pouquinho. Efésios 2:7. Ele diz assim, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele mostra o espectro da glória de sua sabedoria em congregações de crentes reunidos, eu e você. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:10 é o que nos ensina. Cristo exibe a sua glória por meio da reunião dos crentes. E por que você não quer fazer parte disso? Muitas vezes, nós não fazemos parte disso. Por que você não pertence ao corpo de Cristo? Por que não quer servir no corpo de Cristo? Por que não quer dar a sua vida pelo corpo, viver e morrer? Não há um privilégio maior neste mundo. E muitas vezes você diz assim, mas pastor, eu venho para a igreja, mas o teu coração está conectado nela? Ah, pastor, de vez em quando, mas será que não é o posto de gasolina, ou a farmácia, ou o cinema, ou a loja varejista? Será que realmente você está vivendo o processo de amar a sua igreja da forma que Cristo nos ensina? Quando você perceber que somos o corpo de Cristo, sabe, quando você entender isso, você vai ver que a igreja, ela toma uma nova luz diante dos teus olhos. O posto de gasolina, o cinema, a farmácia, a loja, são meios para um fim. Eles não são inerentemente valiosos em si mesmos, mas a igreja não é um meio para um fim, a igreja é um fim em si mesmo. Congregações locais que se reúnem por Deus são de valor supremo para o Senhor. O Pai tem exaltado a Cristo como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. É por isso que a principal estratégia para a evangelização no Novo Testamento era a implantação de igrejas. É por isso que você via Paulo entrando e saindo de cidades e implantando igrejas. É por isso que nós ainda trabalhamos com implantação de igrejas, com criação de campos, e etc, etc. Por que Paulo fez isso?
Porque o grande propósito de Deus é maior do que as pessoas que se convertem. Trazer essa nova comunidade à existência é o seu plano de salvação. Não é um extra descartável. A cabeça funciona através do corpo. Paulo fez muito mais do que levar pessoas a Cristo. Essa era metade da estratégia. Ele plantou igrejas, congregações locais de crentes reunidos por Deus para adorar e serem enviados por Deus para servir. Eu não estou falando de igreja grande ou pequena, eu estou falando de igreja. Esse era o objetivo. Eu queria ver com você algumas imagens que Paulo traz sobre o corpo de Cristo, que a palavra do Senhor nos apresenta. Há pelo menos 5 lições, 5 imagens que nós podemos aprender com essa analogia da igreja como corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Essa é a primeira delas. A igreja pertence a Cristo, não porque decidimos fazer-lhe a cabeça, mas porque Ele é o chefe e Ele está decidido a fazer de nós o corpo. Ele nos amou primeiro. Cristo nos reuniu, somos o seu povo. O corpo serve sob a direção da cabeça. Nós somos chamados para sermos sensíveis ao que a cabeça quer. Tem havido muita interferência na sua vida? Quando Deus fala, você ouve. Ontem nós estávamos estudando Apocalipse capítulo 2, no Job. E na sexta nós estávamos falando também sobre igreja no Médio. Porque na nossa etapa, nos nossos temas do ano, a gente caiu agora no processo igreja, na juventude. O mover da igreja. E eu achei muito interessante porque ontem, falando sobre Apocalipse 2, a palavra do Senhor nos ensina que aquela revelação que veio a João mostrava que Cristo ele ainda caminhava entre as igrejas do Apocalipse. E Cristo falava a estas igrejas. Ele falou através de João. Hoje Cristo fala através da sua palavra para você. E a pergunta é, você está ouvindo o Senhor falar? Muitas vezes nós dizemos, Deus não está falando comigo. Não é que Deus não está falando comigo ou com você. É porque tem tanta interferência que a gente não consegue ouvir o que Deus tem para a gente. A gente está muito acostumado a apertar o número 1 no rádio da gente e já está lá pré-selecionado, né, o preset, já está lá pronto o rádio e você já está ali na estação certa e ela começa a tocar. Mas lembra como o rádio era antigamente? E você tinha que pegar o dial e ficar mexendo e aquela barrinha ia andando e aí você colocava um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e aí pegava ali, e você ia lá e pegava a antena e colocava um bombrilzinho na televisão, para não... Tinha todo esse esqueminha, eu ainda lembro. Eu não sou desse tempo, claro, sou muito mais novo que isso, mas eu lembro na casa da minha avó. Você está sintonizado com o Senhor? Quando Deus fala, você ouve. Quando Deus move, você move junto com Ele. Essa é a nossa preocupação. Se existe uma preocupação maior do pastor para com as suas ovelhas, é se vocês estão ouvindo a voz do pastor supremo, do Senhor. Porque se vocês ouvirem a voz do Senhor, as suas ações, as suas decisões, as suas reações, vão refletir a Ele, e somente Ele. Mas quando nós começamos a tomar as nossas próprias decisões, é aí que nós carregamos marcas. É aí que nós carregamos pancadas na nossa vida. Cada membro do corpo tem que estar ligado à cabeça. Essa é a segunda lição que a gente pode ter nessa imagem da igreja como corpo de Cristo. John Stott, ele fala, um dos seus livros, de que é uma anomalia grotesca um cristão sem igreja. Somos salvos mediante a fé em Cristo. Nós temos que estar ligados em Cristo. O ladrão na cruz chegou ao céu sem fazer parte de nenhuma igreja local. Já vi jovens falando isso para mim. Pastor, o cara ali que estava na igreja, o ladrão ali na cruz nem participou de igreja. É uma anomalia. Não é assim que Deus opera. Em sua forma normal e geral de operar, o Senhor opera de uma outra forma. É cada membro do corpo pertencendo, ligado à cabeça que é Cristo. É assim que ele funciona.
Quantos de vocês assistiram um filme, há um tempo atrás, chamado 127? Era 127 horas. Era a história de um jovem chamado Aaron Ralston, um negócio assim. E esse guri, ele gostava de aventura. E ele saiu um dia e foi andar de bicicleta. E ele estava num cânion andando de bicicleta e, num determinado momento, ele cai e ele caiu por uma fenda. E nessa queda ele ficou preso, o seu braço bateu numa rocha, essa rocha caiu por cima do seu braço e ele prendeu o braço. E a pedra era muito pesada para ele mover com o outro braço. E foram 127 horas de agonia, é uma história verídica, o filme foi retratado dessa forma, mas ele estava só. E o que ele fez para poder sair da situação? Para quem não assistiu o filme, depois das 127 horas, não conseguiu ajuda, já praticamente chegando na sobrevida, estava ali e ele sabia que iria morrer se permanecesse ali. Ele tira um canivete e o que ele faz? Imagina o cortar o braço fora. Ele sobreviveu. Você pode até dizer, pastor, o cara está vivo, sem o braço. Ainda bem que ele está vivo sem o braço. Mas eu tenho certeza que ele daria de tudo para ter o braço colocado de volta. Porque é assim que a igreja funciona. Um escritor cristão chamado George Philip, ele fala o seguinte, ele fala no livro dele sobre essas pessoas que não frequentam a igreja. E ele fala dos santos amputados, separados do corpo, membros destacados, pertencem a lugar nenhum. Não têm a capacidade de crescer, nem a oportunidade de servir. Que palavra! Você já se comprometeu como membro de uma igreja local? Se não, o que é que está faltando? Por que você está separado? Por que você acha que ficar separado é algo que Cristo quer para você? E quando eu digo separado, queridos, você pode estar sentado aqui agora, me ouvindo, e estar separado do corpo de Cristo. Você pode estar aqui sentado, recebendo a palavra do Senhor e separado da convivência da igreja. E não é isso que o Senhor quer para você. Os evangelhos nos dizem que quando Jesus foi preso, quem é que estava com ele? Quando Jesus foi Pedro? Já falei, né? Quando Jesus foi preso, foi Pedro que estava com ele. E o que Pedro fez quando ele foi preso? Alguém lembra aí? Lá em Lucas 22, 51 relata, João 18, 10. O que ele fez? O cara era bom, né? Ele desembaiou a espada e ele fez o quê? Cortou a orelha do caboclo chamado Malco. Perdeu a orelha. Eu tenho certeza que quando Pedro desembaiou aquela espada, ele não estava olhando para a orelha do cara. Ele queria dividir o cara no meio. Ele errou e acertou a orelha. E a orelha caiu. Agora imagina aquela orelha no chão. Uma orelha separada do corpo. O corpo precisa da orelha e a orelha precisa do corpo. Lucas nos fala que Cristo pegou aquela orelha, tocou o corpo do homem com aquela orelha. Imagina aquele pedaço de carne molengo, sanguentado, e Cristo pegou e colocou ali, e colou de volta. Cara, o negócio é sério. Colou de volta a orelha do menino lá. E ele voltou a ouvir. A Bíblia não fala, mas eu imagino, porque Cristo não faria nada pela metade. Ele voltou a ouvir, tudo foi religado ali dentro. Isto é o que eu estou querendo que hoje aconteça com você, meu querido. Eu estou orando para que Cristo pegue você hoje e conecte você com o corpo. Talvez hoje você vai precisar ter vitória sobre alguns aspectos. Da crítica, da amargura, do ser azedo como cristão. Porque às vezes as pancadas que nós vivemos dentro da igreja nos torna assim. Damos brecha para o inimigo agir assim. E hoje ele te chama justamente para mudar. Ele te chama justamente para dizer, olha, eu estou só, solto, cortado. E eu preciso ser religado à igreja do Senhor. Quando você é um cristão amputado, um cristão desconectado com o corpo, você vira um cavaleiro solitário. E leva as pancadas de um solitário. As Escrituras nos diz que este lugar ao qual você pertence, é um lugar que Deus vai te colocar para fazer a vontade dEle através de você. Deus não te usa
desconectado do corpo. A cabeça só dá o comando para aquilo que está no corpo. Interessante é que cada membro deve ser sensível à cabeça. Essa é uma outra imagem que a gente pode ter em relação à analogia à igreja como corpo de Cristo. Você lembra de uma história no Novo Testamento que falava do homem que tinha uma mão atrofiada? Lembra dessa história? E ele chega para falar com Jesus, ele tinha perdido a capacidade de funcionar. O cérebro já não conseguia mais mandar ordens, direções para aquela parte atrofiada do seu corpo. Houve uma ruptura entre os comandos do cérebro e a resposta daquele membro. Interessante, sabe o que Cristo diz para ele? Alguém lembra? Sabe o que Cristo diz para aquele cara? Estende a mão. Ô meu irmão, estende a mão. Ele não podia estender a mão. Assim como talvez alguns de nós hoje estamos sendo confrontados com isso, estamos dizendo assim, pastor, está louco, eu levar aquela pancada de novo, eu não quero mais fazer parte. Eu vim aqui no culto e está bom demais. Eu vou ali dar uma força na ABC e está bom demais. Eu vou ali e faço um apoiozinho ao Ministério do Juba e está bom demais. Eu não quero vestir a camisa, eu não quero esse negócio. Não. Deus disse para aquele homem, ó, tua mãozinha atrofiada, estende a mão. Eu achei isso fascinante porque realmente era a única coisa que aquele homem não poderia fazer. E a Escritura simplesmente diz o seguinte, ele estendeu, ele foi completamente restaurado. Mateus 3:5. Cristo é que opera o milagre. Aquele homem teve a disposição de buscar aquilo que Deus tinha para ele. Ele queria reconectar aquela parte do membro que não estava mais conectada ao cérebro. Assim como hoje a minha oração é que você deseje fazer parte da igreja do Senhor, mais do que tudo nesse mundo. Talvez você já chegou a pensar em si mesmo como alguém que é incapaz de funcionar, de estar conectado. Mas quando você está conectado a Jesus Cristo, você tira a vida dele. É dele que a vida sai. Na medida em que o Espírito Santo vive em você e você está conectado ao corpo, sabe o que é que ele diz para você? Estenda a mão. Não importa quão atrofiada, estenda a mão. Porque sai vida do Espírito Santo. E quando a gente começa a se tornar azedo, é porque não tem mais vida rolando na gente. Você é capaz de cumprir o trabalho que ele tem para você, se você está conectado nele. Se as pessoas precisam experimentar o amor de Cristo, como é que isso vai acontecer? Eu creio que Cristo poderia simplesmente fazer essas pessoas conhecerem a Cristo diretamente. Mas ele prefere experimentar o amor de Cristo mediado através dos membros da sua igreja. É por isso que muitas vezes nós dizemos que nós somos as mãos e os pés do Senhor. Por causa disso. Cada membro do corpo vai sofrer junto com a cabeça. Para você e para mim que já fomos marcados por situações na igreja. Você acha que em tudo eu concordo, em tudo eu vivo, em tudo eu aceito? De forma nenhuma. Tem coisas que a gente ora a cada dia pela misericórdia do Senhor, para Ele nos instruir e nos capacitar a vivermos a cada dia como igreja. Eu estou chamando você hoje a considerar serviço novamente dentro do corpo de Cristo. Sim, mesmo quando eu estava naquele ministério, por causa do líder do ministério, ou uma outra pessoa que me magoou, e tem aqueles que são mais sensíveis, tem aqueles que realmente foi muito verdadeiro aquela mágoa, e eles se afastaram e abandonaram, e quantos nós temos assim? Eu quero desafiar você. Você não pode talvez ser um pastor, um missionário, ou um membro fiel do corpo de Cristo, sem sofrer sofrimentos, sem sofrer e padecer ferimentos que o dia a dia no ministério do Senhor traz. O corpo de Cristo sempre, anote isso, o corpo de Cristo sempre terá cicatrizes, sempre. Pense sobre a encarnação e o corpo físico de Cristo. Ele nasceu numa manjedoura. O que aconteceu com o corpo dele? O mesmo corpo no qual ele cumpriu toda a obediência do plano de Deus. Foi o quê? Dilacerado, perfurado. Foi ferido. O mundo infligiu dor no corpo de Jesus. Em mais de 2000 anos de histórias, o mundo sempre odiou a igreja, que é o corpo de Cristo. E adivinha, não vai mudar.
Não espere que o mundo te ame. Jesus disse lá em João 15:18, você pode anotar aí, ele disse assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se você dedicar a sua vida ao serviço de Cristo, você terá cicatrizes e feridas para mostrar. Paulo diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Que frase! 2 Coríntios 4:10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Todos nós queremos ser parte de um corpo saudável, mas o corpo do qual Cristo é o cabeça, é um corpo que é em alguns momentos desprezado, machucado. É um corpo que sofre e padece. Alguns de vocês lutam com cicatrizes que sofreram durante o curso do servir a Cristo. Você sofreu no corpo. Cicatrizes sofridas no corpo são a prova de que estamos unidos à cabeça, que usavam a coroa de espinhos e cujas mãos e os pés foram furados. Faz parte. Ser identificados com Cristo significa compartilhar o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. No roteiro de célula dessa semana você vai ver um pouquinho sobre isso. Mas Filipenses 3:10 diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O corpo de Cristo será sempre conhecido por suas cicatrizes. Tem um escritor, pastor chamado Joseph Parker, ele falando sobre Tomé, que Tomé veio à fé após a ressurreição de Cristo. Lembra? Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, eu não acredito. Lembra de Tomé? O que Tomé disse a Cristo é o que o mundo está dizendo à igreja. Se eu não conseguir enxergar as marcas em vocês, eu não acredito. Olha a responsabilidade que temos como corpo. O corpo físico de Cristo foi repartido para a vida do mundo. Como pode esse corpo viver dentro dos limites cautelosamente seguros? De onde tiramos a ideia de que o maior bem no corpo de Cristo é um ministério marcado por uma vida de conforto e conveniência? Desde quando nós vivemos essa ideia? Um outro pastor chamado James Phillip, ele fala: Cristo ainda quer dizer aos homens hoje: isto é o meu corpo, partido por vocês. Isto é o meu corpo, partido por vocês. Para que aquilo que nós pregamos tenha credibilidade, a igreja, que é o seu corpo, deve tornar-se pão partido e vinho derramado para a vida do mundo. Você está pronto para isso? Eu queria desafiar você com uma última imagem dessa analogia da igreja como corpo. De que cada membro do corpo será glorificado com a cabeça. Aleluia. Um dia o corpo cheio de cicatrizes da igreja, o corpo que tantas vezes foi débil e fraco, o corpo que tantas vezes foi desprezado e odiado, perseguido, será levado à presença de Deus. E esse corpo cheio de cicatrizes se tornará num corpo de glória. Corpo glorioso. A cabeça que uma vez foi coroada com espinhos, agora vai ser coroada de glória. E o corpo conhecido por suas cicatrizes será conhecido por sua glória. Essa é a promessa para você e para mim. Então eu estou tão feliz, porque eu sou parte do corpo de Cristo. E você? Você está feliz? Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar com você e por você. Eu gostaria que agora as portas se fechassem, por favor, da recepção, e que ninguém se movesse, ninguém saísse do lugar.
eu gostaria de pedir que você estivesse orando. Eu queria que você orasse porque talvez na cabeça de cada um de vocês tenha alguém que está vivendo desconectado do corpo. Que um dia foi cortado pelos dilemas e adversidades do dia a dia, por decisões errôneas. Eu queria que você orasse por eles. Mas eu gostaria que você orasse por você mesmo. Eu creio que orar por cada um de nós agora é algo fundamental. Talvez você esteja aqui hoje e o teu relacionamento com Deus não está bom. Você está aqui, mas se sente desconectado da cabeça que é Cristo. Você está aqui, mas o seu coração está com aquela cicatriz que criou um desprazer de estar com o corpo de Cristo. Eu quero desafiar você, irmão, dê uma oportunidade ao Espírito Santo. Oh, dê uma oportunidade ao Espírito Santo. Deixe Ele renovar o teu coração. Deixe que o Espírito Santo, assim como Jesus, pegue essa parte que é você desconectada e conecte de novo ao cabeça. E que você possa viver alegria e felicidade, e satisfação e inteireza de coração, mesmo com cicatrizes sendo carregadas em seu corpo, sabendo que um dia, estaremos vivendo o corpo glorificado com o Senhor, por toda uma eternidade. Você é corpo. Será que não está na hora de reagir como corpo? Eu gostaria de fazer um desafio a você que está aqui hoje, que conhece a Jesus como seu Salvador, que um dia teve um encontro com o Senhor. Essa mensagem, ela tem uma direção para você. Eu quero que vá direto ao seu coração. E como eu falei no início da mensagem, que desarmados possamos ouvir o chamado de Cristo para sermos reconectados à igreja. Talvez a tua decisão hoje vai ser de liberar perdão. Talvez a tua decisão hoje vai ser dizer: Senhor, eu preciso ir ali pedir perdão ao meu irmão. Talvez a tua decisão vai ser: Senhor, me ajuda a mais uma vez caminhar. Eu não sei o que está passando no teu coração, mas todos nós temos cicatrizes. Não deixa que elas te afastem do Senhor, do cabeça que é o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante da Tua presença esta manhã para nos derramarmos, ó Deus. Ó Jesus, cada vez que nós lemos sobre líderes, sobre personagens bíblicos, nós podemos ver que toda vez que Tu, ó Deus, te fizestes presente, eles se prostravam no chão como mortos, por causa da grandeza da Tua presença. Ó Pai, Tu estás presente aqui conosco. Quebra o nosso coração e nos faz, mais uma vez, ajoelharmos e prostrarmos diante do Senhor. Quebra a nossa servil, Pai. Nos traz a humilhação perante o Teu santo nome. Queremos ser reconectados à cabeça que é Cristo. Queremos sim ser um corpo saudável, mesmo com as cicatrizes das lutas do dia a dia, servindo ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a olharmos para o Senhor e pedirmos hoje pela manhã o socorro do Senhor. Contempla cada coração e cada oração, e que Teu Espírito Santo mova sem impedimento de Satanás esta manhã. Que o inimigo seja amarrado e tirado agora dos corações
e das mentes daqueles que precisam tomar hoje pela manhã uma decisão de retorno, de reconciliação, de perdão. Senhor, renova o espírito da tua igreja hoje pela manhã, para o louvor da tua glória. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, e nós vamos cantar uma canção que fala sobre o cabeça, sobre Cristo. E eu queria desafiar você. Se Deus falou o teu coração, vem aqui à frente, vem se unir à igreja agora. Faz isso. Ao cantarmos essa canção, deixa a gente orar junto com você, deixa a gente interceder junto com você. Eu vou pedir para que as portas permaneçam fechadas, por favor, a recepção. Obrigado. E que você não se movimente, por favor. É um momento tão especial. Não quebre esse momento, não. Não deixe Satanás usar esse momento para quebrar o espírito dele e fazer com que isso aqui vire em outra coisa que ele às vezes quer que aconteça. Mas deixe o Espírito do Senhor caminhar e fluir no seu coração. A gente vai começar a cantar. Se Deus falou o teu coração, eu queria convidar você, sai do seu lugar e vem aqui e honre ao Senhor com essa decisão que você está tomando, de reatar com Jesus, de reconectar com o cabeça, de liberar perdão, de abrir o seu coração, para que o Espírito Santo fale a você mais uma vez, para que talvez aquela mão atrofiada possa estender mais uma vez e você receber vida do Senhor. Cristo quer ter um tempo contigo. Louva o Senhor e deixa o Senhor falar o teu coração. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Deus falou o teu coração, pode sair, vem aqui, meu querido. Meu mundo está, vem cá, se coloca aqui de joelhos, deixa a gente orar por você, deixa a gente interceder por você. Seja a igreja do Senhor, amém. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. A sua razão tem sido Jesus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que você às vezes precisa desse passo de fé. Talvez de se dispor a ter mais cicatrizes no corpo, inclusive. Mas é por Ele, para a glória dEle. E um dia, meu irmão, um dia você será recompensado com a glória celestial, com o corpo glorificado. E não tem idade para isso. Do mais novo ao mais velho, queridos, somos hoje convidados pelo Senhor. Você está aqui e precisa liberar perdão à sua igreja. Você precisa liberar perdão a alguém. Ou você prefere permanecer em pecado? Joga para baixo do tapete que é melhor, deixa para outro dia. Não faça isso. Se estamos aqui, o meu pedido é: desarme-se e deixa Deus falar o teu coração. Eu quero que você chegue ao ponto de dizer: eu amo a minha igreja, de coração. A gente vai cantar mais uma vez. Eu quero desafiar você que está aí lutando para permanecer no lugar. O Espírito Santo está te incomodando. Não resista, vem aqui e se entregue. E reate isso. Reate. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Amém.
ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Aleluia. Eu queria orar por você. Queria que você intercedesse também em oração por aqueles que estão aqui à frente. Eu creio que hoje é o primeiro passo daquilo que Deus quer fazer através da vida desta igreja, através da vida destes irmãos e irmãs em Cristo que vieram aqui se reconectar com o cabeça. Eu queria desafiar você, pense nisso. Que a tua razão de viver seja somente Cristo, dentro do corpo de Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã onde podemos e temos a liberdade de abrir a Tua Palavra, de olharmos verdades maravilhosas para a vida da Tua igreja encontradas no livro de Efésios. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu falas, porque Tu estás presente, porque Tu estás nos dando hoje uma segunda chance. Porque hoje Tu estás pegando, ó Deus, membros desconectados e reconectando ao corpo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos a Tua pessoa a quem recorrer. Naquelas cicatrizes e lutas, naquelas dificuldades e medos que temos de nos entregarmos mais uma vez. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a caminharmos no Senhor, a estarmos atentos ao cabeça que é Cristo, a vivermos dentro da vontade dEle para a nossa vida e seguindo com o objetivo de como corpo proclamarmos as Tuas verdades às pessoas que ainda não fazem parte dEle, e que assim possamos ver um Deus provedor que age. Ó Senhor, que possamos olhar para aquele que foi elevado e que é a razão do nosso viver. Então ajuda-nos, Senhor, a termos o coração tratado e curado, e que se temos marcas, que seja como Paulo, as marcas de Jesus em nós. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sim, eu creio em Ti. Diga para Ele: